Abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, no versículo 7, para então nós meditarmos sobre descobrir o propósito de Deus. Vocês têm me ouvido falar sobre João 15, e vocês vão ouvir muito sobre João 15. Nós vamos aqui caminhar hoje nessa temática de descobrir o propósito de Deus, e mais ainda, nós estamos indo numa reta final, nos preparando para 2025, e eu já profetizo que 2025 vai ser um ano mais maravilhoso da sua vida. Quem recebe, diga recebo! Amém. Sabe por quê? Porque 2025 é o ano de dar frutos. Diga, eu ligo essa palavra na terra e no céu. Amém. Vai ligando. Vai ser um ano mais maravilhoso. Virão frutos da presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Então vamos aqui aprender com Jesus como nós vivermos descobrindo o propósito dele. Vamos entender o que não é viver o propósito. Vamos entender o que é viver o propósito. Vamos entender como viver o propósito. Então vamos ver o que Jesus fala em João 15, 7. Ele fala assim para nós: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós meditamos sobre esse mesmo versículo há uns domingos atrás. E aí extraímos aqui desse versículo que como nós termos as orações respondidas, através da presença, deixa o versículo 7 lá, através da presença, permanecendo no Senhor, permanecendo em Jesus, através da palavra, as palavras dele permanecendo em nós, aqui são palavras remas. As palavras remas, Deus continua falando com você dia a dia, Ele vai ensinando como, quando, aonde, Ele vai dando direções específicas. As palavras remas de Deus vêm da palavra logos que estão nas Escrituras. Ok, nós vimos também que, como está escrito lá no versículo 15, se quiser colocar lá para a gente contextualizar, para você que não vem acompanhando os últimos cultos, você poder entender, há uma diferença entre servos e amigos. Jesus ensina isso. Já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas chamo vocês de amigos, porque aos amigos ele torna conhecido aquilo que o Pai fala, aquilo que ele ouviu do Pai ele torna conhecido. Então, para amigos vem revelação. Diga, eu quero crescer como amigo, amiga de Deus. Dessa forma, receberei revelações do coração do Pai. Bem, vamos lá. Então, fomos meditando sobre isso. Te convido a entrar no YouTube da igreja para assistir as últimas 3, 4 ministrações. E também vimos que para termos as orações respondidas, volta lá no versículo 7 de João 15, nós precisamos de presença e palavra e somos restaurados, realinhados na identidade. Somos refeitos na nossa identidade como filhos e filhas de Deus, somos também realinhados na direção. Isso vai acontecendo na nossa vida, conforme nós vamos conhecendo Jesus, conforme nós vamos crescendo nessa amizade com Ele, nós vamos experimentando transformação do nosso caráter, transformação da nossa identidade, vamos entendendo quem somos em Deus de verdade. Lembra-se que foi domingo passado que eu falei do plano original lá em Gênesis? O plano original para a vida do ser humano é ter comunhão, conexão com o Pai. O pecado veio e causou um desvio de percurso, e Jesus veio para restaurar e religarmos ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, e aí então podermos ter o acesso a vivermos o propósito pelo qual nós fomos criados, que dentre outras coisas é administrar, governar aquilo que Ele coloca em nossas mãos, com sabedoria criativa e também multiplicando o seu caráter, revelando o caráter dEle através das nossas vidas, propósito original. Vimos isso e nos aprofundamos nesses temas nos últimos domingos. Então, entendendo isso, entendendo também que como amigos nós conhecemos mais íntimo do coração do Pai, aí acontece um mistério. Quanto mais amizade, acontece algo na sua vida. Mais amizade com Deus, acontece algo na sua vida. Deixa lá o versículo 15 de novo, para ficar visualizado ali, a gente ir meditando nisso.
O Rodrigo é meu amigo. Talvez tem coisas que o Alex, eu vou estar conversando com ele, ele não vai entender o que eu estou pensando ou sentindo ou o que eu pretendo fazer, mas o Rodrigo vai saber. Só do teor da conversa ele sabe como eu estou pensando e que decisão que eu vou tomar, sim ou não? Porque ele me conhece, ele é meu amigo, desde que ele era gurizão. Dava trabalho esse cara. Continua tirando trabalho, né, Luana? Eu conheço ele, ele me conhece. Então, tem coisas que ele já sabe como eu penso. Não preciso nem eu falar para ele, já é revelado para ele. Ele já sabe a minha linha de raciocínio, ele já sabe como eu me sinto em certas situações, como eu vou reagir em tantas outras, por causa da intimidade, da amizade. Não é assim que acontece quando a gente conhece alguém com intimidade? É exatamente isso que acontece aqui. Os amigos de Jesus crescem em conhecer o Pai, agora coloca lá o versículo 7. Melhor, o versículo já coloca o... Não, deixa o 7. A tua oração, tudo aquilo que você pedir, será concedido. Por quê? Porque já vai estar em conexão com o Pai. Mais outra coisa que eu falei nos domingos atrás, para relembrar, para te contextualizar. Deus ama em fazer as coisas nesse mundo em parceria com você. Outra coisa que nós falamos também para trazer para esse contexto, para rechear isso aqui. Vida de oração. Essa oração aqui não é você fazer o pedido para Deus, para Ele suprir a tua necessidade. Não se limita a isso. Talvez a maioria aqui viva nessa dinâmica de vida, então só vai orar quando precisa de algo. Isso faz parte da oração, mas isso não é tudo. Deus quer te levar a um nível de conexão com Ele. Oração constante. Percepção constante da presença do Espírito Santo em sua vida, que te leva muitas vezes já a orar, a ligar na terra e no céu coisas que já estão no coração do Pai. Nós oramos, por exemplo, a gente orou pela área comunitária, nós profetizamos, algumas pessoas falaram, poxa Sérgio, quando tu falava que vai estar tudo pronto no dia 30 e tudo mais, sinceramente, eu ficava, olha, o Sérgio tem fé. Mas tem coisa que já está no coração de Deus e eu só declarava aquilo que já está no coração de Deus. Por que eu tinha certeza que o sábado ia ser um dia maravilhoso? Olha, 13h parece que abriu um maçarico no céu. É ou não é? O Antônio chegou cedo e aí o que aconteceu? A partir das 14h começou a ficar nublado e o tempo ficou agradável, o ventinho batendo. E aí não sei se você percebeu, eu estava de olho. As nuvens negras se formando para lá por 2 vezes, e o vento batendo para cá e aquela nuvem vindo. Eu só olhei e falei, Senhor, isso aqui tudo é teu, então está tudo certo, dá uma desviada nessas nuvens aí e leva para lá. Fiz assim, ninguém viu orando, só orei. Daqui a pouco essas nuvens foram sendo levadas para lá. Choveu aqui? Choveu? Não choveu. Você está entendendo? Estava ali aquele ambiente maravilhoso, por alguns momentos eu tive que me segurar ali para não chorar de alegria, de emoção, por esse momento que a gente já visualizava com os olhos da fé. E eu estava ali contemplando com os meus olhos aquilo que estava no campo da fé. Estava ali acontecendo. Propósito de Deus. Então, nós fomos orando e Deus foi movendo, porque isso já estava no coração dele, isso não partiu de nós, partiu dele. Porque, humanamente falando, nós iríamos nos empenhar em fazer tantas outras coisas que seriam talvez mais importantes, entre aspas. Mas isso aqui está na agenda de Deus, é propósito dele. Então nós nos gastamos mesmo em cima disso. Ficamos doloridos, investimos recursos, investimos tempo, deixamos de fazer outras coisas, vários aqui. Que bênção, por causa do propósito de Deus. Por quê? Porque Deus foi colocando no coração de várias pessoas, para que o propósito dele fosse cumprido. Então, essa conexão com Deus, essa vida de oração, que não são momentos de oração, é uma vida de oração, nos leva a viver o propósito de Deus, porque aquilo que oramos por causa da amizade já com Ele, de entender o seu coração, entender o seu pensamento, oramos liberando essa palavra aqui na terra, já em conexão com Ele, de acordo com o propósito dEle. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, isso vai crescer na sua vida. Diga, eu recebo! É na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida afetiva, na sua vida paternal, sei lá, todas as áreas. Em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida, seu presente e seu futuro serão
conduzidos pela direção do propósito de Deus em você e através de você. Aí, entendendo esse contexto, amizade com Jesus, e à medida que essa conexão vai crescendo, há mais transformação de identidade, há mais alinhamento com o propósito. Os desejos do céu são despertados no teu coração. Fala aí, libera aí. Em nome de Jesus. Os desejos do céu, os desejos de Deus, fluirão cada dia mais no meu coração e através da minha vida. Maravilha. Foi ou não foi maravilhoso, Darley, ministrar as finanças aqui, curso de treinamento de finanças? Ele compartilhou muitas coisas comigo depois, achei fantástico. Que tem desafios, compartilhou aqui o treinamento, 4 semanas ministrando às quintas-feiras aqui, para uma turma sobre finanças pessoais. Que maravilhoso, desenvolvendo talentos e habilidades que ele tem e transbordando nas outras pessoas. Pessoas da cantina ali, falei com eles na sexta-feira numa reunião que tivemos, estão ali transbordando nas nossas vidas. Você não está vendo nada, mas estão lá fritando pastel, por sinal, gostoso a beça, né? E agora começa a dar uma água na boca. Se prepara que a cantina vai vender um monte hoje. E a loja, o artesanato, o pessoal da recepção, tem outros no estacionamento. Você está aqui, as crianças estão sendo ministradas no ministério infantil. Então tudo isso, um fluir do propósito de Deus. Tudo isso um agir, tem alguém filmando agora, tem alguém tirando fotografia, essa fotografia falou o coração de alguns. Alguns aqui vieram por causa das fotografias e das filmagens. Aí eu vi nas redes sociais e fui lá conhecer e encontrei Jesus. Então é um mover de Deus de várias formas. Propósito dele fluindo através das nossas vidas, os desejos do céu sendo despertados no coração. Conforme esses desejos vão sendo despertados, então as tuas orações começam a sair dos seus lábios de forma alinhada ao coração de Deus. É um mistério, é um segredo que você pode viver cada vez mais, amém? Você quer viver isso? Só a Márcia quer viver? Isso. Alguém quer viver isso? Isso, gente, vai! Libera essa palavra aí, vem junto comigo. Você vai fazer algo que você ama fazer agora. Dá uma olhada para a pessoa do teu lado e fala assim, ó, você recebeu talentos, dons, habilidades de Deus. Fala aí. Você recebeu dons, talentos, habilidades de Deus. Amém? Deus colocou em vocês talentos. Vamos lá, você se lembra um dos primeiros adjetivos que nós damos para Deus? O Deus criador. Ele nos criou todas as coisas. Deus, ele é criador. Deus é criativo. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já parei para olhar assim algumas vezes, gente. Você já parou diante de um lugar verde assim? Você já parou para ficar reparando que Deus criou folhagem, folhas de diferentes tamanhos, desenhos, flores. E aqui, só tem uma coisa que eu acho que Deus não criou, que foi mosca. Mas tudo bem, eu odeio mosca. Eu acho que foi uma mutação depois do pecado, que o pecado entrou no mundo. Mosca é horrível. E aí eu tenho aquela, se quer me dar um presente, pode me dar aquela raquete, não é Jesus. Sabe qual é aquela raquete, não é Jesus? Não é Jesus, mas salva, né? Então, ali eu, às vezes até tenho que cuidar para não ir para a carne. Mas toda a criação, detalhes, Deus pensou em cada detalhe, as cores, as tonalidades, Deus pensou em cada processo. A criação tem processos, e aqui eu estou alegrando o coração dos que gostam de planilha e processos, porque quando fala de criação e criatividade, às vezes as pessoas só ligam a artes, a música, a artesanato, a, sei lá, coisas da parte criativa, mas os empíricos aqui, aqueles que são numéricos, aqueles que são das planilhas, os administrativos, os gerenciais, também fazem isso porque receberam de Deus essa capacitação para poder, então, gerenciar. Sim ou não? É isso. Tudo isso vem do caráter de Deus. Deus implantou em você. Tem uns que são mais inteligentes para uma área, para a área das exatas. Meu genro, ele é matemático, ele é professor de matemática. Na minha concepção, ele é maluco, né?
Gostar de matemática. Alguns aqui devem gostar também. Deus colocou isso. Precisa de gente que entenda de matemática. Outros são planejadores, outros são detalhistas. Há uma riqueza em cada um de nós. E Deus quer usar esses talentos, habilidades, dons para um propósito que vem do céu. Lembra, propósito original, você se torna amigo de Jesus, amiga de Jesus, vai crescendo nessa amizade e você vai querendo revelar, glorificar o Pai. Coloca o versículo seguinte: o Pai é glorificado, esse é o propósito. Propósito final da sua vida como amigo de Deus vai ser o quê? Revelar o Pai. O Pai é glorificado pelo fato de você dar muito fruto, trazendo à tona aquilo que Ele colocou em você, e mais ainda, quanto mais você crescer nessa amizade com Ele, mais o Pai vai ser revelado, e Ele vai fazer algumas coisas na sua vida. Ele vai acrescentar mais talentos e habilidades, talvez em áreas que você nem imagina. Ele vai acrescentar revelações espirituais para você desenvolver bem o propósito. Ele vai dar a você novos dons espirituais para você fluir, para você crescer nessa conexão, captando o coração de Deus, a vontade dEle que está no céu, trazendo para a terra, a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável na sua vida e através de você, porque o propósito de Deus na sua vida é revelar, glorificar o Pai, revelar o Pai através de tudo que você é, através de tudo que você tem. Grava isso. Você é um canal do céu aqui na terra. Diga: eu sou um canal do céu aqui na terra. Onde eu estiver. Então, tudo aquilo que você faz, o que você pensa, sua casa, sua família, sua vida, sua profissão, seus planos, projetos, características, perfis, habilidades, tudo foi dado por Deus para cumprir esse propósito e revelar o Pai. Aí então Ele vai te direcionando nessa terra, nas diversas estações da sua vida, nas etapas diferentes, te conduzindo a colocar para fora, a fazer funcionar tudo isso em direção a esse propósito eterno de revelar a sua glória, a sua presença cada vez mais em você, através de você. Grava isso, porque isso vai começar a mudar a sua vida a partir de hoje. Jesus nos capacita dessa forma, e eu quero te estimular a entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele, ou intensificar a sua vida com Ele. Eu vou dar uma tarefa no final aqui, porque a gente vai pegar essa informação, e você vai fazer uma tarefa até o final do ano. Diga: eu recebo. Eu recebo. Pessoas de fé, hein? Não sabem nem o que é, já declararam: eu recebo. É isso mesmo, estou gostando. É de Deus o que eu vou falar, pode ficar tranquilo, porque quarta-feira muita gente já vai esquecer o que eu estou falando aqui, então você não vai esquecer. Até o final do ano você vai crescer em sabedoria de Deus, você vai crescer em presença do Senhor. Amém? Diga: eu recebo. Amém. Vai ligando essa palavra aí, vai acontecer, eu creio. Para quem crê, vai acontecer. Você vai chegar num ano diferente, final do ano, você vai virar um ano diferente. Você vai entrar mais capacitado, mais cheio da unção, da graça de Deus. Vamos lá. Então, tudo que fazemos é para apontar para Ele. Deus deu para cada um de nós uma porção de sabedoria criativa. Diga: sabedoria criativa. Ok? Que é para ser desenvolvida em cada área da sua vida. Lá no seu trabalho, faça o melhor, seja o melhor na sua função. Preste o melhor serviço. Abençoe as pessoas. Abençoe fazendo, abençoe falando. Visualize as coisas espirituais, cresça nessa amizade com Ele, visualize as coisas espirituais enquanto você faz com Ele. Você está vendo a vida de oração? A vida de oração não é você pedir para Deus intervir no seu campo de vida, nas suas ações, mas é para trazer, é para você viver a presença dEle, permanecendo nele, na sua palavra, em tudo que é e faz, e de formas até que você nem percebe, você transmite a presença dEle. Vem algo da parte de Deus no coração das pessoas. Cansei de ouvir testemunhos dessa forma. Pessoas são tocadas por Deus e você nem sabe, foram tocadas através da sua vida, por causa de um testemunho, por causa de uma atitude abençoada que tocou o coração de alguém. E assim, isso vai se multiplicar, e a vontade de Deus é que isso se multiplique. Então, entendendo isso, agora a gente precisa quebrar agora umas formas erradas de pensar. Por quê? Porque quando a gente fala de propósito, vamos começar a quebrar aqui. Tempo de quebraceira espiritual. Primeira coisa, às vezes as pessoas pensam que o meu propósito é ser baterista.
O meu propósito é ser empresário, empreendedor. O propósito da minha vida é ser professor, psicólogo, engenheiro. Separe as coisas. A sua profissão, os seus recursos, o seu tempo investido são ferramentas para viver o propósito de glorificar o Pai. Hoje você pode estar vivendo o propósito através dessas profissões, funções e ações. Mas essas formas de viver o propósito, elas podem mudar conforme as estações da sua vida. Então, algumas pessoas vinculam o agir de Deus de forma compartimentada em algumas áreas da sua vida, em algumas funções, talentos e habilidades que Deus dá. Mas Deus pode estar querendo usar você de outro jeito, em outro tempo, de formas completamente diferentes. Você precisa se abrir. E eu vou te falar como, então, ficar ligado para viver o propósito de Deus de forma constante em cada estação da sua vida. A seguir cenas dos próximos capítulos. Mas vamos continuar quebrando algumas coisas aqui. Não vincular a profissão. Tá, então quem sou eu? Olha, dos meus 12 anos de idade até os meus 24 anos de idade, tempos cruciais da vida de um ser humano, concorda? Eu era definido como o Serginho que era jogador de futebol. Eu era atleta, eu vivia para isso. Minha vida se convergia para isso. Dos 12 aos 24. Tenho amigos no mundo do esporte até hoje. E aquilo me definia como ser humano. Eu me converti em 1995, me batizei em 1996 e comecei a descobrir que eu poderia ter uma amizade com Jesus. Eu comecei a mergulhar nessa amizade. Eu comecei então a entregar toda a minha vida para Ele. Aprove a Deus me conduzir numa trajetória. Você está ouvindo isso aqui hoje e talvez você pense, então o propósito de Deus na sua vida era você ser pastor. Não, isso é uma forma de eu viver o propósito. Eu vou dizer para você qual é o propósito. Estou colocando aqui de forma prática que não era ser jogador de futebol que era o propósito. Durante aquele tempo, durante aquela estação da minha vida, fez parte eu ser jogador de futebol e revelar o Pai ali nas amizades e tudo mais. Hoje eu tenho amigos, eu fui semeado na vida espiritual no meio do futebol. E eu fiz discípulos no meio do futebol. O Rodrigo é com escolinha de futebol. Então, foi um tempo, vivendo o propósito. Então, aonde Deus te colocar hoje, o propósito é que você seja amigo, amiga de Deus. Esse é o propósito. E você, então, nas etapas da sua vida, você revele o Pai, revele a presença, revele a glória dEle através da sua vida. Para você revelar, você precisa ter, né? Por isso que você precisa permanecer nele e na sua palavra. E aí, você vai experimentar essa amizade, essa capacitação de oração contínua que é respondida. As suas orações vão sair alinhadas com o coração de Deus. E você vai ter cada vez mais experiências sobrenaturais. Quem quer viver cada vez mais experiências sobrenaturais com Deus? Quem quer crescer em dons espirituais? Você sabe para que servem os dons? Para edificação da igreja e para revelar Jesus. Para isso que serve. Quanto mais você mergulhar nisso, no propósito, aí vem capacitação de dons, porque senão não precisa. Então essa conexão com Deus vai te levando a viver as estações conectadas com o propósito. E aí depois eu larguei a carreira, aí olha só, eu fui atleta profissional, aí depois virei professor de escolinha de futebol, aí depois fui administrador, aí fui coordenador social, aí fui empresário, continuo sendo, e pastor. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Me ajuda aí. É ser o quê? Fala, gente. Amigo de Deus, filho de Deus, revelar o Pai, esse é o propósito. Agora, como Ele quiser revelar, é Ele que sabe. Eu quero que Ele me mostre, amém? Então, tem pessoas aqui que vão criar empresas, criar negócios para multiplicar
Tem gente aqui que vai ficar rico, mas cuida para a bênção não virar maldição, amém? Se manter no propósito. Eu falei já num dia aqui, tem um irmão aqui na igreja que a gente estava orando, ele era empregado, e ele veio conversar comigo e falou com relação a abrir uma empresa e tudo mais e tal, na área que ele trabalhava, e nós oramos juntos. Eu falei, cara, vai, mergulha, que Deus vai te abençoar, pode ir que tu vai voar. E aí, foi uma rema, tá, gente? Então não vem perguntar para mim, não, vai perguntar para Deus. No caso dele, foi uma rema ali que Deus deu, e eu liberei essa rema para ele. E ele abriu a empresa e voou. Em 2 anos, ele está arrebentando a boca do balão. E é um dos maiores investidores na área comunitária, nos projetos sociais. Que ele falou, Deus está me dando para eu multiplicar. Segundo aos Coríntios 9:10, coloca lá. Aquele que supre a semente que semeia e põe o que come fará, não somente suprirá a semente, mas fará multiplicar. Esse é o objetivo. Quem caminha no propósito de Deus, alinhado com Ele, e o Senhor, o dono do propósito, é o maior interessado em dar as sementes, em dar as ferramentas, as capacitações. E normalmente nós vamos ser levados a desafios. Você será levado a desafios que vão provar a sua fé, vão testar a sua fé, mas também desafios que parecem ser guerras, são situações que Deus coloca para você que você já recebeu a vitória. Você está passando alguma guerra? Grava isso. As guerras na vida de quem é amigo de Deus, filha de Deus, guerras são alavancas para um tempo de maior graça, unção da parte de Deus na sua vida. São prenúncios de tempo de vitória. Então, não encare a guerra de forma negativa, encare como um desafio para poder vencer. Deus quer tratar você, o teu caráter. Deus quer levar você a ter um coração como o coração dele. Para que você possa, então, entrar na próxima estação que ele já projetou para você. O povo de Israel, boa parte ficou na estrada. Por quê? Porque reclamavam, murmuravam, olhavam para o passado. A geração seguinte entrou na terra prometida. Foi moldada por Deus com uma visão de fé de Caleb e de Josué. Então, é com essa visão de fé, encarando desafios, Caleb com 80 anos de idade, falando que tinha força como lá nos 40, e ele falando, eu vou encarar os gigantes, a terra tem gigantes, eu vou encarar e vou vencer, e vou conquistar Hebron. E é com essa postura que nós vamos. Então, a forma que você vai encarar os desafios, as guerras, até as suas dificuldades, elas serão moldadas por Deus com unção e graça à medida que você crescer nessa intimidade e conexão com Ele. Buscar isso, permanecendo nele e na sua palavra. E você vai vencendo cada etapa, vai compreendendo as estações que Ele vai colocando você para você crescer e chegar lá no propósito. Eu me lembro que um dia, ainda como eu era atleta, e eu morava no Rio de Janeiro, e eu recém tinha vindo de Goiás, e passei pessoalmente uma temporada boa. A equipe que eu fui foi muito mal, mas eu fui muito bem, e tive experiências com Deus maravilhosas lá, Deus mostrando o sobrenatural dele na minha vida. Foi um tempo muito especial, marcante na minha vida. E eu, voltando para o Rio de Janeiro, comecei a orar sobre para onde eu iria em seguida. Eu poderia voltar para Goiás, poderia ir para o Nordeste, ou aí apareceu uma opção para ir para Santa Catarina, especificamente Blumenau, jogar no Blumenau Esporte Clube. E aí eu falei, poxa, nunca ouvi falar nesse time. Santa Catarina, na época Santa Catarina, 1998, não era como era hoje, era cemitério de jogador. E aí eu falei, não, né, humanamente falando, esquece. Vou voltar para Goiás ou vou para o Nordeste. Aí, humanamente falando, fui conversar com quem? Com o meu Pai Celestial. E aí, Senhor? E aí, vamos para o Nordeste? Falei, beleza. Ou Goiás, tinha uma proposta lá, uma possibilidade de proposta no Atlético Goianiense. E aí eu, Campeonato Goiano, Série B, na época era Série C. E aí, beleza, olha, e aí, Senhor? Santa Catarina. Falei, só tá brincando, né? Santa Catarina. E eu me lembrei de uma coisa, até conversei com a minha esposa esses dias, que eu não me lembrava, eu me lembrei que uns anos antes, em 96, foi no ano que eu me batizei,
Eu jogava num clube chamado Campo Grande, um clube pequeno do Rio de Janeiro, e aconteceu uma experiência sobrenatural com Deus. Eu nunca contei isso em público. Eu estava terminando o contrato naquele clube, estava buscando conexão com Deus, eu estava naquele tempo do primeiro amor, e eu fui conversar com o presidente do clube que eu jogava, que o meu contrato estava acabando. E quando ele veio falar comigo, olha só, gente, Sérgio, vai ter uma viagem para a Suíça, nós vamos disputar um torneio na Suíça, você precisa renovar o contrato para você ir com a gente. E eu senti de não renovar o contrato. Pensa o conflito aqui dentro, eu queria ir lá jogar esse torneio na Europa. E aí, eu vomitei assim para o presidente. Não, presidente, não vou renovar, eu vou para Santa Catarina. Saiu de mim. Aí eu falei e fiz assim. Aí ele, então tá bom, eu tinha convicção que não era para renovar. E aí, eu saindo lá do escritório, meu contrato ia acabar nos próximos dias, eu falando, de onde saiu Santa Catarina? Me veio na hora, gente, foi mais forte do que eu. 1996. Final de 96 eu vim aqui, quase acertei com o Juventus de Jaraguá. Não deu certo, não quis, porque eles queriam prender o meu passe, na época eu tinha ido passe. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. 2 anos depois, aí eu fui em Goiás, joguei em outros lugares. 2 anos depois estou eu voltando para Santa Catarina. Aí eu estava lembrando e conversando com a minha esposa, lembrando desse evento que saiu, eu até achei que eu estava mentindo, eu falei, meu Deus, será que eu menti para o presidente? Eu falei, eu não tenho nada concreto que eu ia para Santa Catarina, e saiu assim. Hoje eu entendo, por quê? Porque eu estava desenvolvendo uma amizade com Jesus. Cara, o que fluiu foi o Espírito Santo falando através da minha boca. Eu estou hoje há 25 anos em Santa Catarina. Vim em 98, comecei a morar em 99. Deus tem os seus propósitos. Então, hoje eu compreendo. Na época eu não compreendia. Mas quanto mais a gente se conecta com Jesus, mais a gente mergulha, permanece nessa presença. Coloca lá o João 15:7. Permanece na sua presença e na sua palavra, gente. A gente vai entrando em... é tão difícil de explicar. Vai acontecendo uma osmose. Vai acontecendo uma conexão de espírito e também de alma. E consequentemente de ações, de reações, de corpo. É algo que Deus quer fazer com todo mundo. É isso que Ele quer fazer. Revelar a você, que você saia da sua boca as orações já conectadas com o céu. E hoje você sabe o final da história, mas você não sabe o perrengue que eu passei no começo, quando eu vim para Santa Catarina? A ponto de falar, poxa Senhor, me tirou de um tempo bom lá em Goiás para trazer para cá para eu passar raiva? Puxa vida, mas está difícil aqui, nos primeiros meses. Mas eu sabia que tinha um propósito, e Deus estava me lapidando, aparando as arestas, trabalhando no meu caráter, na minha fé, na paciência, e não foi fácil. Talvez você esteja vivendo uma estação assim, não está fácil no momento, mas em nome de Jesus você vai crescer em fé, em conexão com Deus, caminhando no propósito. Pode ter certeza que essa etapa, esse deserto vai passar. Deserto é temporário, você vai em direção à terra prometida. Digo, recebo, amém. Então, viver o propósito de Deus não tem a ver diretamente com a sua profissão, ela faz parte do propósito, pode vir a fazer parte. Viver o propósito de Deus não está relacionado à sua vida ministerial. Eu fui professor de escola do Ministério Infantil, já fui professor de escola de líderes, já servi no estacionamento. O meu propósito é servir no estacionamento. Você pode estar vivendo o propósito dessa forma. Pode servir no Ministério Infantil também. Falando nisso, os que são membros da igreja, precisamos de pessoas no Ministério Infantil. Homens no estacionamento também. Que está crescendo, então a gente precisa de mais pessoas. Então, quem já é membro da igreja, por favor, entra lá no aplicativo, área de ministérios, entra lá e já preenche o cadastro para servir. E aí então, nós podemos ter a sabedoria de Deus para irmos em cada momento da nossa vida vivendo o propósito de várias formas, em vários lugares diferentes. Nesse momento agora você está lá naquele lugar. Nesse momento agora, nessa etapa da sua vida, você está lá com aquelas pessoas.
E Deus quer revelar a glória dele, a presença dele através de você lá. Muitas vezes as pessoas vivem aqui o propósito buscando realização pessoal de forma compartimentada. Preste atenção que isso é bem importante. Realização pessoal. Todos nós aqui somos teleguiados para uma realização pessoal. Número 1, isso vem do coração de Deus. Lembra quando Deus fez a criação? Ele terminava cada dia da criação e ele falava o quê? O que diz na Bíblia? E Deus viu que era bom. Quando ele fez você e eu, quando fez o ser humano, ele falou assim, estava lá escrito na Bíblia que Deus viu que era muito bom. Então Deus se alegra, Deus quer que você se alegre. Logo em seguida ali em João 15, ele fala que ele quer que a alegria seja completa. A resposta da oração, se você ler ali João 15, você vai ver logo em seguida. A resposta da oração traz alegria. Deus quer que as suas orações sejam respondidas. E elas serão nessa conexão. Serão respondidas por Deus de forma eficaz através dessa conexão. E Deus quer fazer isso porque Ele deseja que a sua alegria seja completa. Você recebe essa palavra? Tá. Agora, o problema é quando nós somos guiados para a realização pessoal. Você quer encaixar a coisa no lugar certo? Viva o propósito, porque através de viver o propósito, Deus vai trazer as realizações, porque Ele é super interessado em ver você feliz. Um pastor que eu conheço deu um exemplo que é muito bom. A nossa vida em intimidade com Deus deixa o... ótimo, muito bom. Tá ligado, muito bom, obrigado. Agora volta para o 7, por favor. É isso aí, está pregando comigo. O pastor deu um exemplo muito bom, que eu gostei e eu vou passar para você. Essa nossa vida com Deus, de conexão com Ele, é como uma dança. Quem aqui já dançou com alguém? Eu sou horrível na dança. Minha esposa me pega para dançar, eu tenho que ficar cuidando para não pisar no pé dela. Aí é 2 para lá, é 2 para cá, às vezes é 1, né? A gente combina. O que acontece na dança? 2 pessoas estão ali no mesmo ritmo, no mesmo som, numa harmonia de passe. Só que é o seguinte, alguém ali precisa conduzir esse movimento, sim ou não? Eu me lembro que quando eu estava perguntando para o Senhor, estava lá dançando com Ele no meu tempo de oração, e aí, Senhor, vamos para o Nordeste? Ele, não, vamos para Santa Catarina. Eu falei, meu Deus... E ele foi conduzindo para Santa Catarina. E eu fui no passo, fui no ritmo, né? E no começo a dança estava ruim a beça, porque, salário atrasado, clube ruim, e um monte de coisa, meu Deus. Eu me lembro que chegou no final do contrato, um amigo meu chegou, que mora em Blumenau ainda, ele chegou, Serginho, meu xará, pastor hoje também numa igreja lá. E daí, Serginho, e aí, Sérgio, vai voltar para Blumenau? Eu olhei para ele, o olhar de raio laser nos olhos dele, e falei assim, Serginho, nunca. De tanta raiva que eu passei. 6 meses depois eu estava morando em Blumenau. Fui na dança do Senhor. Fui na dança. Então, essa vida de conexão com Deus é como essa dança. Nós vamos sendo levados pelo Espírito Santo no propósito que Ele tem, no ritmo. Às vezes a dança começa a ficar mais rápida, né? Tem uns pés de valsa aí, né? Vaneirão e tudo mais, né? E tem aqueles passos mais românticos. Com Deus também tem momentos de conexão, de ouvir, de falar. É maravilhoso demais. Eu quero te estimular nisso. Vou te dar uma tarefa no final, para você começar a entrar nessa dança. Nós vamos então passando por estações da nossa vida sem perder esse propósito. Vivenciando os momentos sem perder o propósito geral. Isso vai te trazer segurança. Você vai então descobrindo não o propósito, porque você já descobriu qual é o propósito. Amém? Quem já descobriu qual é o propósito de Deus na sua vida? Já entenderam? Quem entendeu? Levanta a mão. Tem alguns que não entenderam. Então vou repetir. O propósito de Deus na sua vida não está vinculado à profissão. O propósito de Deus não está vinculado à realização pessoal. O propósito de Deus não está vinculado
a você formar uma família. Mas eu vou dizer para você, se você estiver no propósito de Deus, que é estar em conexão com Jesus, crescendo como amigo de Deus, aí Ele entra em ação na sua vida. Aí Ele vai te direcionando para alinhar a sua família, principalmente você, na sua postura, como você vai agir, trazendo o céu para a terra, na sua profissão, sua vida financeira. Deus vai conduzindo você nessa dança e vai levando você a avançar no propósito que é eterno, que é acima de tudo e de todos. Então, um erro na vida das pessoas é viver a realização pessoal como uma coisa diferente, compartimentada do propósito. A vida espiritual, ministerial é uma coisa, trabalho é outra coisa, realização pessoal é outra coisa. A gente tem que fazer uma pergunta, é uma pergunta que eu sempre faço para mim, me ajudou a tomar algumas decisões importantes, quando eu recebi propostas de emprego maravilhosas, mas 4 vezes eu recebi propostas poderosíssimas de emprego que todo mundo na minha profissão sonhava, e eu falei não. Uma vez eu passei num concurso, passei em 13º lugar, sem estudar. Eu falei, se eu não tivesse conectado com Jesus, eu ia falar assim, pô, bênção de Deus e tal, que eu ia começar a ganhar mais. Pô, achei concurso. Não vou. Não vai? Não vou. Porque eu estava conectado com o propósito que Deus tinha. Eu sabia que aquele não era o passo a dar naquele momento, apesar de tudo parecer ser bênção. E tomei a decisão certa. Meio reticente na carne, mas no espírito estava com fé, sabendo que era certo. Então, essa conexão com Deus te leva a tomar decisões meio loucas, mas são certeiras. E aí você dá muito fruto, porque fruto é resultado. Resultado da presença de Deus na sua vida. A gente dá o primeiro passo, Deus entra. O primeiro passo é de fé. Aí Deus entra e age e faz o sobrenatural. Você crê que Deus pode fazer o sobrenatural? Amém? Então, realização pessoal. Quem trabalha, quem pensa o trabalho e as finanças de forma separada. Ei, as suas finanças são de Deus. Amigos de Jesus não tem salário, o salário não é teu. Essa é a mentalidade. Jesus é o meu Senhor. Como é que é a forma de se conectar com o céu? Como é que é a forma de se conectar com Deus? Ele é o meu Senhor, é meu dono, Ele comanda as minhas finanças. É dele, é por Ele, é para Ele. Eu sou gerente dele. Sou gerente do Senhor. Então o meu salário, que está lá no meu CPF, é para eu gerenciar para Ele. E aí tem as atitudes de consagração das minhas finanças, que são demonstrações de fé, são testes que nós vivemos, vem algumas provas para ver onde é que está o nosso coração, se está no dinheiro, se está realmente na fé em Cristo Jesus. Aí sabe o que vai acontecendo? Quando Ele realmente é dono de verdade, Ele vai nos conduzindo na dança de ser multiplicado nas sementes. Só que essas sementes não são só financeiras, porque você pode ter muito dinheiro e não está vivendo em paz. Se tem muito dinheiro e pouca paz, vai pelo ralo de alguma forma. Porque a paz de Deus, a presença de Deus, é prosperidade em todos os níveis. E eu entendo que Deus tem isso para a vida de cada um dos seus filhos. E como é que isso vem? Através dessa busca de conexão com Ele, em direção a esse propósito. Um atalho espiritual que eu vou dar para você aqui. Quanto mais a sua mentalidade crescer nessa direção de ser um mordomo de Deus, um gerente de Deus, mais Ele vai entrar e agir, conduzindo essa dança na direção certa e vai trazer alegria completa. O problema é que a gente tem medo, a gente quer assumir o controle, a gente não tem fé, a gente não acredita, a gente não se lança a experiências sobrenaturais com Ele. E aí a gente vive menos daquilo que a gente poderia viver. Agora, quanto mais a gente se lança também nessa área, que é uma área de muita prova,
Quanto mais a gente se lança nessa amizade, conexão, aí a gente começa a ver o sobrenatural, em todas as áreas. Então, são expressões de fé. Deus quer levar você a uma amizade com Ele. Então, o propósito é eterno, revelar, glorificar o Pai. Eu dei aqui alguns exemplos de como Deus agiu para cumprir um propósito, por exemplo, agora da área comunitária, uns agiram de um jeito, outros agiram de outro. Eu vi a mão de Deus dançando, usando vários irmãos para aquilo chegar no resultado que chegou, e agora vai dar um efeito dominó de outros tantos resultados na vida de várias crianças e famílias. Por causa, cantina. Você quando vai lá na cantina e compra um pastel, você não só sai dali com água na boca e sai bem, né? Vai vender um monte a cantina hoje, hein? Você não sai só alimentado, bem alimentado com coisas gostosas. Você está investindo também, está abençoando os projetos. Você percebeu? E Deus vai dançando, Sabia que Deus coloca fome na barriga de uns aí para comprar as coisas? Tem gente que Deus colocou assim, leva congelado. Me falaram, estão levando até congelado. Eu falei, é Deus que está fazendo. Deus está tocando o coração de um, fica, filho, vai passar uma noite agora, final da noite, comendo um negocinho gostoso, porque eu quero cumprir meu propósito lá, compra lá, juntando tudo, vai dar o resultado. Aí falaram para mim assim, agora a gente tem que colocar a rede em cima do campo. Vamos ter que, mais um aporte financeiro, né? Vamos orar, vamos comer bastante pastel, pizza e tudo mais, vamos ofertar, né? Porque não é barato não, são 300 e poucos metros de rede para cobrir, não é barato. Então, para a bola não ir lá para longe, que já tem uns pernas de pau aí que chutaram a bola lá no vizinho, né? E aí perde a bola. Então, você está vendo os detalhes? Incomoda o vizinho ainda, né? Então vamos ter que colocar essa rede em cima. Aí outra coisa aconteceu. Estávamos jogando ontem. Meu Deus, estou pagando mico online. Aí tem a muretinha lá. Quem é que se machuca na mureta? Todo mundo jogou. Quem é que se machucou na mureta? Rasguei a perna aqui, está rasgada aqui. Como se o pessoal viu, estava tudo sangrando aqui. Parece que 3 patas de gato passaram assim, daqui até aqui. O Wolverine, parece que o Wolverine passou aqui. E aí, no momento que eu me acidentei, eu estava lá morrendo de dor, agachado, e eu estava ali, aguentando a dor, mas estava assim, foi desse jeito. O pessoal ali, tudo bem? Eu estava ali e pensando, qual é o propósito disso? E as crianças jogaram de manhã também. Aí eu falei, por que isso está acontecendo comigo? Porque na minha vida só acontece que é a vontade de Deus. Logo em seguida eu falei, tá bom, já entendi. Eu estou sentindo a dor, estou sentindo até agora. Então, aquilo ali já vai ser providenciado algo para proteger, para ninguém sentir a dor que eu estou sentindo. Foi melhor eu sentir do que outra pessoa sentir, ou uma criança sentir, ou eu sentir, porque eu ia ficar muito chateado, ia ficar muito triste se eu visse alguém machucado. Eu falei, beleza, está tudo certo. Já sei que foi comigo, está tudo certo. Tem um propósito, porque tudo na minha vida tem um propósito de Deus. E vamos botar lá para ninguém se machucar. Então são pequenos detalhes, gente. Em cada momento, em cada movimento dessa dança você com Deus, Deus quer direcionar você e te levar a avançar no propósito que Ele tem. Às vezes é na vida de alguém, você nem sabe. Então fique aberto, fique atento àquilo que Deus quer fazer através de você. Você foi chamado para conhecer Jesus, João 17,3. Você tem um propósito de glorificar o Pai, avançar nessa jornada dando muito fruto, diga eu recebo. Você vai passar pelas estações sem perder o propósito. Você vai encontrar os verdadeiros significados daquilo que você está vivendo em cada etapa, diga eu recebo. Você vai crescer em experiências sobrenaturais dessa parceria com o Criador. Quanto mais parceria com Ele, mais experiência sobrenatural você tem, mais os teus sentidos ficam aguçados, mais você vai experimentar o fluir de Deus através de você. Deus quer criar com você e através de você. Quem recebe, diga eu recebo, e fica de pé para a gente orar agora, declarando o fluir de Deus nas nossas vidas. O pessoal da música pode vir.